Bom, então estamos aqui na parte 2 do vídeo e nós vamos falar ainda dos nossos outros 5 pontos. Recentemente eu tenho estudado sobre o mercado em optometria e ótica no mundo, né? Tenho traduzido bastante material, postado lá no meu Facebook, quem não acompanha pode ir lá, Fabrício Paes, optometrista. E aí, dentro dessa formidade imensa de pesquisas e formulações de estudos sobre o mercado óptico, eu me deparei com uma coisa muito interessante. A optometria brasileira e a ótica brasileira, na maioria dos estudos globais, só tem 1 ou 2% de informações da pesquisa. Ou seja, na verdade a gente não tem nenhuma pesquisa densa e nenhuma pesquisa específica sobre o nosso mercado. Apesar de a gente saber que a Abiótica e a SS Ótica, né, que é o sistema de software, e a Abiótica, que é a Associação de Indústria e Comércio Óptico, vem desenvolvendo pesquisas programadas sobre o mercado óptico, na verdade essas pesquisas elas não são traduzidas ou passadas para outros meios internacionais de informação, o que faz com que o nosso país seja um país basicamente separado dos outros. Dentro da América Latina, países como a Argentina, a Colômbia, contribuem muito mais com as pesquisas internacionais, na forma de tanto de pesquisa científica quanto de pesquisa de mercado, dando informação, traduzindo para o inglês essas informações, fazendo com que os mercados entendam melhor esses países do que efetivamente o Brasil. Então a gente tem um grande erro aqui, já na parte inicial, quando você pega a maioria das pesquisas internacionais, das quais eu vou deixar alguns links aqui, e você não vê o Brasil nem no mapa. Quer dizer, e quando vê, você vê cerca de 2 ou 3% de confiabilidade das informações prestadas. Na 6ª posição, o que eu coloco como primordial para o Brasil hoje é a formulação de cursos de especialização. Entendo o que eu estou falando. Hoje no Brasil, em 2019, existem 6 universidades fazendo a promoção do curso de optometria, todas regulamentadas pelo MEC. A questão é que a formação de profissional tecnólogo ou bacharelado, que vão aí de 4 a 5 anos de formação dentro dessas instituições, você não tem estudos continuados, você ainda não tem mestrados e doutorados na área. Já temos sim pós-graduações e formas de desenvolvimento de cursos de especialização, principalmente no meu caso na formação de comportamental. Mas você percebe que existe a necessidade ainda gigantesca da formação cultural, de exatamente ter profissionais com mestrado e doutorado para caber e lecionar especificamente sobre a área. Eu sei que existem profissionais na área de optometria que após a formação foram a outras áreas para ter o seu mestrado e doutorado, mas em áreas correlatas, como gestão pública, saúde, qualidade social, em alguns casos até casos de ciência e pesquisa, mas não necessariamente um curso de mestrado e doutorado em optometria. Então isso ainda falta pra gente em comparação com os outros países, como aqui na Austrália. Então na nossa 7ª posição, eu acredito que falta pesquisas com publicação em inglês. O que é isso, Fabrício? Quando eu me formei, eu observei que a maioria das universidades, principalmente onde eu me formei na UNC, lá em Canoinhas, eu percebi que nós tínhamos apenas o nosso TCC, ou o nosso trabalho de conclusão, com um abstract, parte do trabalho feito em inglês. O que acontece é que a gente tem que ter o conhecimento de que o inglês, e hoje eu tenho a ciência trabalhando aqui na Austrália, que o mundo fala inglês. Falar português não é um demérito, é uma das línguas mais antigas do mundo. Mas se você quer se comunicar com os outros países, você tem que ter, sim, o conhecimento e o desenvolvimento da pesquisa em inglês. Então existe uma falta gigantesca na área da optometria de publicações e informações, principalmente nos trabalhos de conclusão de curso, em publicação em inglês.
eu acho que valeria até a pena talvez criar um site ou algum lugar onde a gente pudesse mostrar que o Brasil tem sim qualidade e desenvolvimento na pesquisa, principalmente acadêmica, fazendo com que essas informações fossem apenas traduzidas e publicadas e as pessoas começarem a ter um canal onde elas podem também saber que o Brasil tem qualidade técnica sim na sua formação. Vamos lá, então 8. Nós temos que entender que principalmente existe um grande medo. Como assim o medo? O medo mercadológico. O Brasil, quando se desenvolveu a oftalmologia, ele nunca percebeu ou ele nunca assumiu a necessidade dos optometristas. Então ele tomou para si, principalmente a parte em relação ao atendimento primário. E quando ele está no atendimento primário, esse profissional percebe uma demanda gigantesca. A gente está falando de 50 pessoas, 40 pessoas por dia sendo atendidas por esse profissional oftalmologista. Então ele pensa, caramba, se a optometria existir no Brasil, nós vamos perder esse mercado, essa demanda. Então existe um grande medo desses profissionais, principalmente os profissionais que estão há muito tempo e não tiveram nenhum tipo de especialização ou nenhum contato com a parte cirúrgica ou científica. Então ele sente um extremo pavor de ouvir falar de optometristas. Coisas que você já observa vir mudando, principalmente nas novas formações. O profissional oftalmologista mais novo, você vê que ele é um profissional já moderno, do qual ele já viajou a alguns países e ele percebe a necessidade do optometrista. Então na 9ª posição, nós temos o que a gente chama de falta de cultura. O que é isso, para vocês entenderem? Quando eu percebo aqui na Austrália os brasileiros conversarem comigo sobre a minha profissão, eu percebo aquela famosa reação que a maioria das pessoas do mercado conhece, que é: você opta o quê? Optometrista. E a pessoa fala: ah, o que seria? Então existe dentro disso a falta de cultura, falta de conhecimento cultural de que o profissional optometrista existe. É engraçado conversar com australianos ou pessoas de outros países quando eu me apresento como optometrist. Eles falam: oh, que legal! Porque eles já sabem dentro da cultura deles o que esse profissional faz e o quão ele é importante dentro da parte ótico, optometrista e oftalmologista, e não somente oculista de forma geral, mas eles entendem a posição de cada um desses profissionais. E no Brasil existe uma falta de cultura, principalmente porque a gente tem essa característica de generalizar, chamar o oculista todos. Desde o balconista que atende na ótica, muitas vezes até sem formação específica para ótica, até efetivamente oftalmologista, em cargos de mestrado, doutorado ou muito conhecimento em relação à pesquisa. Então eles chamam todo mundo de oculista. Então existe sim a falta de conhecimento e cultura intrínseca de que os profissionais de optometria existem no Brasil e que eles também fazem um trabalho excelente. Parte disso, vale a pena dividir com vocês, mudou na Austrália há cerca de 30 anos atrás, quando todos os optometristas que trabalhavam em óticas, e eles ainda tinham uma relação um pouco conflituosa com oftalmologistas aqui, eles decidiram mudar a faixa, a fachada das lojas e colocar optometrist. Eu vou colocar algumas fotos aqui. Então existe parte da informação de cultura, parte do marketing do mercado, que é necessário que a optometria no Brasil cresça ainda em relação a isso. Nós temos pessoas ajudando bastante isso em relação à parte de criação de marketing e identidade visual, como o Optogrupo, no nome do Anderson, que aqui eu saldo, e dou um grande abraço a esse meu amigo, que faz um trabalho imenso e gigantesco na criação de uma informação única e com qualidade, principalmente para disseminar entre os optometristas
essa questão de informação e cultural no Brasil. Parabéns ao Anderson e ao Optogrupo pelo trabalho. Bom, e para finalizar, na 10ª posição, nós vamos falar sobre a falta de coragem. O mercado óptico no Brasil, que já está consolidado há cerca de 100 anos, você percebe a falta extrema de coragem desses profissionais. Vai aqui a minha crítica aos players, aos grandes empresários, os CEOs no Brasil, das marcas internacionais, que olham para o mercado, pensam como crescer e não enxergam a optometria. Falta muita coragem para vocês. Vocês vão pedalar muito se vocês não começarem a pensar na optometria. Vocês não estão tendo visão. E nesse caso, eu acredito que mais do que corrigir a visão dos seus clientes como míopes, vocês precisam parar de ser míopes. Então, um abraço aqui do Fabrício, optometrista da Austrália, com essa pequena crítica ao mercado no final, mas acreditando sim no bom trabalho que a Associação da Abiótica vem desenvolvendo, mas que precisa dar um start e precisa ter muita coragem para mudar o mercado.